A ocupação do espaço equivale a uma corrida do ouro. Quem chegar primeiro leva. E a disputa, apesar de se dar lá em cima na atmosfera, é bem terrena. A gente está falando de uma história que envolve interesses geopolíticos, bilhões e bilhões de dólares, lobbies de governos e uma corrida tecnológica para ver quem chega primeiro e ocupa os lugares em órbita da Terra. Quem saiu na frente dessa corrida foi o dono da SpaceX e da Starlink, o bilionário, o homem mais rico do mundo, Elon Musk. A SpaceX coloca os satélites em órbita e a Starlink opera essa rede de satélites. Ela já colocou mais de 7.000 satélites de baixa órbita lá no espaço. No Brasil, o Elon Musk tem uma vantagem. Ele conseguiu da Anatel autorização para que os seus satélites em baixa órbita operem e ofereçam conexão à internet por aqui, especialmente onde a fibra ótica não chega. O que pouca gente sabe é que, para que essa decisão fosse tomada, ele conseguisse essa autorização, houve intervenção do governo dos Estados Unidos, houve intervenções de políticos e houve a intervenção até por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem conta pra gente esse bastidor geoespacial e geopolítico é a repórter do UOL, Júlia Afonso. Muito bem-vinda ao UOL Prime, Júlia Afonso. Boa tarde, Toledo, os ouvintes, tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Júlia, para começar, explica pra gente como é que funciona essa corrida para ocupar o espaço, literalmente. Bom, a gente está falando dos satélites do Elon Musk e agora, recentemente, a Amazon também começou a lançar os primeiros satélites. Essas empresas, elas trabalham com sistemas de satélites, ou seja, são milhares de satélites que ficam girando ao redor da Terra em baixa órbita. Isso significa que eles estão mais próximos à Terra e, por isso, essa internet que vem deles, ela é mais rápida do que aqueles satélites que estão mais longe, em órbitas mais altas, que são os geoestacionários. O geoestacionário, o Brasil tem um, que é o SGDC, da época do governo da Dilma. Ele fica parado, girando com a Terra. Então, é como se fosse uma estrela. Ele vai estar sempre ali, servindo ao Brasil, né? Você pode mirar uma vez no satélite, ele sempre vai estar no mesmo lugar em relação a você. Já esses satélites de baixa órbita, eles giram numa velocidade diferente da Terra e, portanto, cada hora vai estar um ali sobre a sua cabeça. Exatamente. O satélite que vai atender o Brasil, ele vai atender, por exemplo, os Estados Unidos ou Europa ou Ásia. Você está recebendo na internet de vários satélites diferentes. Por isso que são muitos. Eles são muitos para eles conseguirem atender um espaço maior, né? Você disse que eles são mais rápidos porque estão mais baixos. É simples assim. O sinal sai de um lugar, bate no satélite e volta para você, ou vice-versa. Como a distância que eles têm que percorrer é menor, porque o satélite está mais próximo da crosta terrestre, é mais rápido. Exatamente. Essa é uma medida que se chama latência. Então, você, quando tem o satélite mais baixo, essa latência ela vai ser muito rápida, né? E ao contrário do satélite estar mais alto, que é exatamente o que você falou, o sinal vai ter que ir mais longe para voltar para a Terra. Imagino que a quantidade de slots, né, de espaços reservados para colocar esses satélites de baixa órbita seja limitada, né? Exatamente. A gente tem, então, a órbita, né, o espaço ali ao redor da Terra, que ele é um bem comum, vamos dizer assim, né? Ele não pertence a ninguém, mas pertence a todo mundo. E a ocupação desse espaço, ela está sendo feita de uma forma um pouco descontrolada. Como é que é isso, né? Países mais ricos, empresas ricas estão saindo na frente e estão ocupando esses espaços. Sobre as nossas cabeças, né? Exatamente. E o que os especialistas não sabem ainda é se vai ter espaço para todo mundo. Por exemplo, o Brasil não tem nenhum satélite de baixa órbita, e se em algum momento ele quiser lançar os satélites, fazer a sua constelação,
Vai ter espaço para gente? Não sabemos. Não sabemos? Não sabemos porque ninguém sabe ao certo quantos satélites cabem, porque você pode aí ter um problema de interferência de um com o outro. Se existe espaço para colocar todo mundo, quantas pessoas vão querer, né? Agora, se o Elon Musk quer subir, já subiu 7 mil, quer subir 40 mil, devem caber 40 mil, mas talvez não caibam 41 mil. Pode não caber 41 mil, agora podem caber 40 mil dele que vai chegar antes. Sim. E vão caber 50 mil de outras empresas do mundo? Provavelmente não, pelo que você está falando. Mesmo que as pessoas não tenham certeza, a suspeita é forte. Exatamente, a suspeita é que não vai dar para todo mundo que tiver a fim de colocar, porque é um espaço finito, né? E o Elon Musk leva vantagem porque tem o próprio foguete, é isso? O Elon Musk, ele tem o próprio foguete, ele domina de uma forma vertical, né? Toda essa... Sem trocadilho, né, Júlia? Exatamente, é um trabalho vertical. De terra até o espaço, ele domina tudo. Domina, ele tem veículo de lançamento, ele é o fabricante, ele opera o satélite, ele reutiliza o foguete, então ele saiu muito na frente de todo mundo. E agora a Amazon está tentando correr atrás do espaço perdido. É isso aí, a Amazon agora em abril lançou os primeiros satélites e está tentando fazer uma operação mais rápida para conseguir também vender esse serviço. A gente tem a estatal chinesa, a SpaceX, que disse que teria mais ou menos 600 satélites até o final de 2025, mas o Musk já tem, como você falou, né, 7 mil satélites funcionando, então ele está bem na frente de todo mundo. E o Brasil tem plano de lançar algum satélite de baixa órbita? Já se falou nisso, algumas conversas, mas é uma operação muito, muito cara, né? Então, por enquanto, a gente não vai ter dinheiro para isso. A gente tem o SGDC, que é o geoestacionário, mas ele está mais longe, então ele não oferece um serviço tão bom quanto os baixos. Você tem uma ideia de quão complicado e demorado é isso, Júlia Afonso? Quando eu comecei no jornalismo, eu não vou nem revelar o ano para você não ficar assustada, uma das primeiras reportagens que eu fiz foi no INPE, que estava construindo o primeiro satélite brasileiro, e do outro lado da cerca, era literalmente uma cerca de arame, ficava o Centro de Tecnologia da Aeronáutica, que supostamente estava construindo o foguete que ia levar esse satélite para o espaço. O satélite ficou pronto, o foguete está lá ainda em projeto. Isso foi no ano de 1987. Como é que o Elon Musk faz para operar a Starlink no Brasil? Porque, teoricamente, para colocar o satélite lá em órbita, ele não precisa de autorização da Anatel, nem do governo brasileiro, nem nada disso. Mas, para fazer com que esse satélite possa ter os seus serviços oferecidos comercialmente no Brasil, aí sim entra em campo ou entra no espaço o governo brasileiro, é assim? Exatamente. Por exemplo, em 2021, a Starlink pediu para a Anatel americana, né, o órgão regulador dos Estados Unidos, para lançar 29.988 satélites. Na época, o órgão autorizou 7.500. Então, ele já colocou esses satélites lá no espaço, né? Então, esses satélites já estão lá funcionando. Só que quando eles passam em cima do Brasil, é como se eles ficassem desligados, assim, entre aspas. Eles não estão servindo ao Brasil porque a Anatel não tinha autorizado ainda essa operação aqui. Então, ele, quando entra na Anatel para pedir autorização, ele não está pedindo autorização para lançar nada. Ele está pedindo autorização para quando esses satélites passarem em cima do Brasil, para ele poder oferecer o serviço, né? É uma expansão do serviço dele aqui no país. E como funciona? A Starlink precisa ter estações em terra para fazer essa conexão? Como é que é a infraestrutura para além do espaço sideral? A pessoa que quer contratar, né, ela compra da Starlink um equipamento, vamos dizer assim, um modem e uma anteninha, e ela mesma instala para fora da casa dela e ela consegue obter essa internet do satélite do Musk. É muito fácil, por isso que ele está conseguindo entrar muito no mercado brasileiro, né? Ele entrou em 2022 e ele, assim, ascendeu de um jeito que ele passou na frente de todas as empresas que trabalhavam aqui. Ele conseguiu conquistar
mais de 330 mil pontos de acesso no Brasil, né? A gente não fala muito cliente porque às vezes uma pessoa tem mais de um ponto, mas é hoje a líder do mercado de satélite no Brasil. 330 mil pontos de acesso em pouquíssimo tempo, em 3 anos, e se a gente multiplicar, sei lá, por 3 usuários, que seria mais ou menos os habitantes de um domicílio, né? Você estaria falando de 1 milhão de pessoas. Ainda é muito menos do que o serviço oferecido pela Vivo, pela Claro, pela Oi, sei lá, ou por outras empresas não tão famosas nas cidades, mas nas áreas rurais, longe das antenas dessas grandes empresas e ainda mais longe do cabeamento por fibra ótica, ele está praticamente sozinho no mercado, é isso? Exatamente. Como você falou, a fibra é a tecnologia que tem a maior quantidade de acessos no país. São mais de 40 milhões de pontos no Brasil todo. Só que ela não está no interiorzão, né, nas zonas rurais, principalmente na região norte. Então, na hora que a Starlink chega com uma internet que dá uma velocidade muito alta, por um preço que as pessoas conseguem pagar, né, então ela consegue avançar muito rápido, porque a fibra ela precisa de uma estrutura que muitas vezes é muito cara e as empresas não querem levar, fazer obras. Então, você precisa também que o governo faça a infraestrutura para as empresas se interessarem em vender fibra. Como isso é muito lento, a Starlink avançou. Se eu entendi o que você disse, no mundo não tem um órgão da ONU, digamos assim, o supranacional, que regulamente a ocupação desse espaço de baixa órbita. Tá mais ou menos quem chegar primeiro leva, é isso? No mundo de modo geral. Sim, a gente tem a UIT, que é a União de Telecomunicações, né, que é uma agência da ONU, que ela regulamentou a alta órbita, né, os satélites geoestacionários. Desde 2022, né, e o Brasil foi até um país que foi até a UIT para pleitear mudanças no arcabouço nacional, ela vem fazendo planos de trabalho, vamos dizer assim, para mudar as regras internacionais, porque com os satélites geoestacionários, aquele que fica paradinho, os países dividiram o espaço, então cada um levou o seu quinhão e o país que não quis usar vendeu, e você conseguiu ocupar de uma maneira equitativa, vamos dizer assim. Só que com o satélite de baixa órbita, o que está acontecendo é essa ocupação desenfreada, porque ainda não existe uma regulamentação dividindo o espaço para todo mundo. Ô, Júlia, fazendo o papel de ignorante, que não tenho nenhuma dificuldade para fazer, se o satélite de baixa órbita está entre nós, os usuários, e o satélite geoestacionário que está acima dele, se tiver muito satélite de baixa órbita, eles não vão ficar na frente dos geoestacionários? Vão. Os satélites, eles passam a tecnologia por faixas de frequência. Então, você tem caminhos para essa tecnologia andar, vamos colocar assim. Mas sim, se você lotar demais, você vai talvez ter interferência de um no outro, com certeza. Então, no mundo do espaço geral, tá um pega pra capar e nem a ONU está se metendo ou conseguindo intervir, tá? Quem chegar primeiro leva, né? Corrida do ouro. É uma corrida do ouro. Quem tem dinheiro chega na frente, porque até agora a ONU não organizou. Os países também não se entenderam, né? Porque os países é que estão ali na UIT também discutindo, ninguém chegou ainda a uma regra para ver como é que divide isso. Mas, mesmo tendo o espaço, o satélite já lá colocado no ar, em órbita, para que ele possa ser ligado e fornecer serviços no Brasil, o Elon Musk precisou conversar com alguns bolsonaros, entre outros. Como é que foi esse processo de entrada do Musk e da Starlink no Brasil? Passou por onde? Primeiro, o Fábio Faria, que era ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, teve uma reunião com o Elon Musk em 2021, final de 2021, lá nos Estados Unidos. Depois, o Musk veio ao Brasil no primeiro semestre de 2022, na época da eleição. Foi condecorado aqui, recebeu medalhinha, né? Ele foi até um hotel no interior de São Paulo, foi recebido pelo presidente, na época, Jair Bolsonaro, Fábio Faria, conselheiros da
Anatel, que naquela época tinha já aprovado a entrada da Starlink, e até naquela época o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então estava todo mundo lá no interior de São Paulo para receber o Elon Musk com muitas flores, assim. O Bolsonaro disse que o Musk era o mito da liberdade. Então era um cenário muito bom para o Musk no Brasil, né? E daí, essa viagem que custou algumas horas ao Elon Musk rendeu o quê? Olha, nessa época, o Musk ele já tinha conseguido a autorização da Anatel para funcionar. Naquela época, ensaiou-se uma parceria. Então, o Musk levaria a internet para escolas no interior da Amazônia, faria algum serviço de mapeamento da Amazônia, só que o Bolsonaro perdeu a eleição, né? E aí o cenário político do Brasil para o Musk mudou. Mas quantas escolas o Elon Musk atende hoje com a Starlink? O Elon Musk ele não trabalha com contratos diretos com o governo federal, ele trabalha com revendedores. Então, o governo, por exemplo, o Ministério da Educação não tem um contrato com o Musk para que o Musk dê internet para escolas. O que o Musk tem é um revendedor na Amazônia, no Amazonas, que leva a internet, mas em contratos com governos estaduais, no Amazonas e no Pará, para escolas. De certa maneira, foi para o espaço aquela promessa, embora nada impeça uma Secretaria Estadual de Educação de contratar o serviço do Elon Musk pagando. Exatamente. Aquela parceria que eles ensaiaram em 2022, ela não saiu do papel. Então, toda a articulação do Musk, claro, foi referendada por esse encontro no interior de São Paulo, com direito à medalhinha, mas já tinha sido feita antes para garantir que a Anatel autorizasse a venda de serviços pela Starlink no Brasil. Como é que foi esse processo de convencimento da Anatel? Na época, a Anatel até diz que foi um processo super difícil, porque foi a primeira empresa de satélites de baixa órbita, né, a pedir autorização no Brasil, e era logo a Starlink, que era muito grande. Foi um processo rápido, né, se a gente comparar com o segundo processo da Starlink, que foi esse agora de expansão. Levou 279 dias, eles logo aprovaram a entrada da Starlink aqui no Brasil. 279 dias para a burocracia brasileira é um relâmpago, né? E você falou que o segundo pedido da Starlink demorou mais, ou está demorando mais, é isso? Olha, são 276 dias, perdão. A expansão tomou quase o dobro do tempo, foram 469 dias. E a diferença entre os dois processos é que um ocorreu durante o governo Bolsonaro, que era pró-Starlink, e o outro no governo Lula, que tem o Musk como um adversário político. Se eu entendi bem, então, se o ministro Alexandre de Moraes, que já foi alvo de tweets e coisas piores do Elon Musk, precisar passar um recado, ele vai fazer isso através do seu colega Dias Toffoli? O que a gente apurou foi que esse processo todo estava um pouco parado na Anatel desde o ano passado, depois que a área técnica já tinha dado um aval para a Starlink, porque esse processo de expansão, esse pedido de autorização, ele precisa seguir um regulamento que não fala nada sobre interesse geopolítico, soberania nacional. Ele é um regulamento bem técnico, ou seja, você precisa apresentar alguns documentos, e aquilo estando certo, teoricamente você não tem como embarrear nenhuma empresa. E a ideia da Anatel é que haja cada vez mais empresas para aumentar a concorrência e assim melhorar o serviço, né? Esse processo estava parado na Anatel, e o que a gente apurou é que houve uma reunião, a embaixada americana foi até a Anatel no final de março, e durante a reunião, que era um diálogo comercial, ela quis saber por que estava demorando tanto, se tinha algum problema nesse processo da Anatel. Quer dizer, o Trump entrou nesse processo através da embaixada para ajudar o Elon Musk, o seu colega de governo. A embaixada, então, foi até a Anatel para isso, e uma semana depois, 2 semanas depois, o conselheiro, o relator desse processo da Starlink, ele, então, diz que ele precisa de 4 meses para poder analisar o caso Starlink, por conta dessas questões de soberania nacional, interesses geopolíticos, mas 5 dias depois ele leva a uma votação online
e acaba aprovando a expansão da empresa. Um negócio que ele falou que ia demorar 4 meses, ele resolveu em 5 dias. Exatamente, e aí a gente apurou que nesse período houve uma ligação do ministro Dias Toffoli para o conselheiro pedindo que ele colocasse em votação esse processo que já estava durando meses e meses. O ministro Dias Toffoli é um engenheiro aeronáutico e a gente não sabia? O que ele tem a ver com esse assunto? Ele é um interessado desde aquela reunião no interior de São Paulo que ele esteve presente, né? Quando o Musk esteve lá com o Bolsonaro. Assim, ele é um especialista em telecomunicações, em satélites de baixa altitude, assim. É o hobby dele, do ministro Dias Toffoli, essa questão? Porque é um pouco inusual um ministro do Supremo ligar para um conselheiro da Anatel para pedir um favor, não? O Alexandre Freire, que é o conselheiro, né, relator desse caso, ele foi assessor do Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Eles têm essa ligação. Então vem de outros carnavais essa conexão aí. Não é que surgiu do espaço agora, entendi. Agora, essa decisão permitindo que a Starlink amplie sua participação no Brasil, ela fecha mercado para outras empresas? Na verdade, a Anatel ela não tem muito o que fazer aqui no Brasil com relação a Starlink. Na ideia da Anatel, eles têm aprovado a Amazon, Starlink, uma outra empresa francesa, todos que chegam e apresentam os documentos necessários, eles têm aprovado para aumentar a concorrência. O problema concorrencial, ele é mais no mercado global. Porque como essa ocupação do espaço tem sido feita de uma forma desenfreada, só quem tem muito dinheiro consegue chegar. Então você vai ficar na mão de poucas empresas, pelo menos inicialmente, enquanto essa operação é muito cara. Esse problema concorrencial é mais global do que no Brasil, teoricamente. E hoje no Brasil só prestam serviços autorizados pela Anatel, serviços de internet via satélites de baixa órbita, a Starlink e a Amazon, ou a Amazon ainda está pleiteando? A Amazon ela já conseguiu essa autorização, só que ela enviou os satélites apenas recentemente. Ela está estruturando a operação para colocar esse serviço. Mas além da Starlink, você tem outras empresas sim que oferecem esse serviço. Tem alguma empresa chinesa que já pleiteou a Anatel direito de operação no Brasil? Vai ter mais concorrência ou Elon Musk e o Jeff Bezos vão repartir o mercado brasileiro entre eles? O ano passado, a Telebrás e o Ministério das Comunicações, eles assinaram um memorando de entendimento com a SpaceX, que é a estatal chinesa que está enviando os satélites de baixa órbita para o espaço. E a ideia é que haja algum tipo de parceria. Até o governo Lula esteve recentemente, mais ou menos em maio, lá na China, discutiram essas questões, mas por enquanto a estatal chinesa não pediu a autorização para a Anatel para operar, porque eles estão mandando ainda, né, os satélites para o ar. Tá. Dá para dizer então que o Brasil está automaticamente alinhado com os interesses dos Estados Unidos nessa questão dos satélites que fornecem acesso à internet para a população em geral? Quer dizer, hoje só tem 2 empresas e as 2 são americanas, né, que fornecem o serviço. Tem uma chinesa em discussão, mas ainda não pleiteou abertura. O Brasil precisa estar de bem com o Elon Musk e com o Jeff Bezos se não quiser ficar sem sua conexão de satélite para a internet. Você tem outras além dessas, só que essas são talvez as mais rápidas. Mas você tem, por exemplo, o SGDC, ele tem internet. Durante um tempo ele serviu para colocar internet em escolas, por exemplo. As pessoas também contratavam outras empresas que era um pouco mais caro, o serviço não era tão bom. Mas existem outras opções. Eles não são as únicas, mas eles são as melhores.
Você relata na sua reportagem que a Starlink tem contratos com governos estaduais e até com a Petrobras, que é uma estatal federal, né? Como é que é essa relação? É uma coisa puramente comercial? Põe lá os representantes comerciais da Starlink para vender, ela sai vendendo para todo mundo? Ou tem uma discussão com o governo brasileiro? Não, a Starlink ela trabalha com revendedores, então esses revendedores entram nas disputas de licitação e vendem o serviço da Starlink. E a Petrobras, os governos estaduais, eles contratam e pegam essas antenas e instalam onde eles pretendem, né, onde eles querem. Alguns países como a China, a Rússia e o Irã barraram a Starlink. Aqui, o Brasil, se um dia tiver algum problema que vá além de algum post do Elon Musk no X mal recebido no Palácio da Alvorada, se a coisa ficar um pouco mais séria, a gente tem alternativa? Não. O Brasil está construindo alternativas de mercado com outras parcerias. O governo brasileiro está preocupado com esse assunto ou deixa o mercado seguir o seu curso e quem chegar primeiro leva? É mais ou menos isso. Quem for pedindo autorização para a Anatel e apresentar os documentos vai poder entrar no mercado. Agora sim, o mercado de satélite ele tem 570 mil acessos no Brasil, né? A tecnologia por fibra, que é a mais popular, ela tem 40 milhões. Então, assim, ainda é um nicho. Embora seja importante, porque leva a internet para lugares que a fibra não chega, a internet hoje está na mão das grandes empresas que oferecem fibra. Então, sim, o satélite ele é importante, mas ele é um mercado bem pequeno. E não tem perspectiva disso mudar, até pela limitação geográfica, geoespacial da quantidade de satélites que você pode colocar no ar? Quer dizer, a gente não vai ver um monte de anteninhas da Starlink colocadas nos edifícios paulistanos mirando para um satélite que muda de lugar, porque isso não é factível. Essa conexão via satélite da Starlink é uma conexão, seja da Starlink, seja da Amazon, seja da empresa chinesa, ela visa atender um mercado dos lugares onde não tem fibra ótica, é isso? Ou isso vai mudar com o tempo? É difícil que mude, porque a fibra ela é mais barata e ela tem uma velocidade ainda mais rápida do que a velocidade da internet por satélite. Ela é instantânea praticamente. Então, ficaria muito caro para as pessoas terem esse equipamentinho do Elon Musk, pelo menos do jeito que ele é agora e com a velocidade que ele tem agora, e trocar a fibra, que é só um cabinho que você tem dentro de casa, você roteia a sua internet e faz Wi-Fi em casa, do que você trocar e ter que você instalar ou ter, de repente, alguma nuvem passando e aquilo dá algum problema. A fibra, ela é a mais confiável e a melhor que a pessoa pode ter, pelo menos até esse momento. Vou dar um depoimento aqui, Júlia. Meses atrás eu estava num lugar no litoral da Bahia. No lugar que eu estava tinha as duas conexões. E quando chovia muito forte, caía a luz, a conexão de fibra parava de funcionar, porque o modem precisava de energia elétrica, mas a pessoa tinha ligado a anteninha da Starlink numa bateria de caminhão e a conexão de internet do Elon Musk continuava funcionando. Então, de alguma maneira, eles acharam aí um jeito de ter vantagem competitiva, mesmo nos lugares onde tem fibra, dependendo do lugar, claro, né? Porque às vezes a fibra também que chega até o lugar, ela é uma fibra muito fraca, né? Mas assim, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, é improvável que o satélite substitua a fibra. Tinha uma conversa tempos atrás de o Exército Brasileiro contratar a Starlink, acabou contratando, não contratou? Essa relação do governo brasileiro com a Starlink é uma relação estratégica? Quer dizer, o Brasil depende da Starlink para... Tudo bem, você falou, é um nicho de mercado, mas sei lá, tem como uma plataforma da Petrobras offshore, a quilômetros de distância da costa brasileira, ou uma unidade do Exército lá na fronteira calha norte do Brasil, se conectar à internet que não seja através do Elon Musk? Exatamente para isso que a Petrobras, a Marinha e o Exército têm contratado a internet do Elon Musk. Exatamente, é a fronteira, são os navios que estão no meio do oceano. Por enquanto, como ele é que está oferecendo, a Marinha contratou uma empresa para colocar a internet do Elon Musk em um navio porta-helicópteros há um tempo atrás. A Petrobras também,
também, o Exército também. Então, assim, hoje eles estão trabalhando com essa internet e, pelo que eu apurei, é uma internet que eles gostam muito de usar porque é muito rápida. Então, se aparecer uma empresa, né, para fazer essa concorrência e tiver uma velocidade igual, eles vão poder trocar. Mas, no momento, eles estão dependendo dessa internet para ter uma tecnologia boa. Então, o cenário é que o Elon Musk saiu muito na frente, ocupou os espaços literalmente, ou o espaço, né, literalmente. O Elon Musk agora tem uma concorrência de outro bilionário americano, que é o Jeff Bezos, via Amazon, mas que ainda está ensaiando. E a China, talvez, quem sabe, entre nessa disputa, mas ainda é apenas uma mera possibilidade. Por enquanto, para quem quiser internet relativamente barata, não vou dizer, mas é um preço pagável, com confiabilidade e velocidade, está na mão do Elon Musk, talvez do Jeff Bezos e muito, quiçá, dessa empresa chinesa, é isso? Exatamente. A gente tem ainda uma empresa chamada OneWeb, que tem também a internet de baixa órbita, mas também não tem tantos satélites assim, mas é outra empresa que trabalha na área. Existe uma questão geopolítica, né? Porque você acaba ficando na mão de poucas pessoas, isso é muito importante de discutir, e que a ONU discuta e que os países discutam, mas não é um trabalho da Anatel, né? A Anatel não tem como entrar e impedir nada disso de acontecer. Você tentou, obviamente, falar com o governo brasileiro sobre esse assunto. Existe essa preocupação no governo brasileiro? De certa maneira, é uma vulnerabilidade, né? O governo brasileiro tem mantido muitas conversas com a China para ver se fazem alguma parceria, né? Se entendem aí para ter uma outra alternativa. Mas o governo em si não tem nenhum contrato com o Musk e aparentemente não tem nenhum interesse em ter contato com ele. Júlia Afonso, muito obrigado pela sua participação. As pessoas vão querer ler mais sobre esse assunto. Onde é que elas encontram a sua reportagem completa? As pessoas podem ler essa matéria em uol.com.br/prime. Muito obrigado, Júlia Afonso. Até a próxima, que eu espero seja em breve. Até mais, Toledo. Obrigada a todo mundo que estava ouvindo. Lembrando que quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem e outras reportagens investigativas e reportagens especiais do UOL Prime na íntegra. Os assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos colunistas do UOL. Você, assinante, também consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, peças de teatro e em festivais de música, além do acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Júlia Afonso. O roteiro é da Clara Relstad. A captação é do Jefferson Barbosa, o DJ. O desenho de som é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.